Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 13, que diz: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Bom, queridos, aqui Jesus continua conversando com Nicodemos, e aqui ele trata da questão da dificuldade que as pessoas estavam tendo, principalmente a liderança dos judeus, em crer no que Jesus vinha dizendo. E é por isso que ele fala sobre isso aqui. E é daí que ele vai trazer a explicação do porquê ele tem autoridade para dizer o que ele está dizendo. Primeiro ele diz que ninguém jamais subiu ao céu. Então toda revelação anterior a Jesus, ou mesmo posterior a Jesus, são revelações parciais, ensinos parciais, são sombras, né? São vislumbres do que seria Deus, do que seria a eternidade, porque ninguém jamais subiu lá, queridos. Isso é tão óbvio, é tão simples. Ninguém jamais subiu lá, ninguém chegou lá diante do trono de Deus, conversou com Deus, recebeu todos os ensinos, vendo tudo, absorvendo tudo e desceu para contar como é lá. Ninguém fez isso. Então todos os ensinos, todas as revelações, até Jesus e mesmo posteriores a ele, são incompletas, porque ninguém jamais subiu lá. João 1,18, que eu venho repetindo aqui, que é um dos versos centrais desse evangelho, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. No capítulo 6 desse mesmo evangelho, Jesus diz, no verso 46, não que alguém tenha visto o Pai, ninguém viu, senão aquele que é vindo de Deus, ele tem visto o Pai. Então, aqui, nesse capítulo 6, verso 46, como nesse verso de hoje, ele diz que ninguém viu a Deus, mas, com exceção de uma pessoa, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Então ninguém subiu até lá, mas alguém veio de lá, que é mais profundo ainda, né, queridos? Porque, por exemplo, se eu subisse ao céu e passasse lá meia hora, um dia, 2 meses, eu veria muita coisa, vislumbraria muita coisa, aprenderia muita coisa. Isso já seria maravilhoso. Agora imagine você receber não alguém que passou um dia ou um mês lá no céu, mas receber alguém que por toda a eternidade estava lá. Alguém que era de lá originalmente. Não é que era da terra e subiu, não, ele veio de lá. Olha a grandiosidade, queridos, que o cristianismo nos fala do nossa revelação, do Evangelho. Você não está recebendo revelação que alguém teve num sonho, numa visão, ou mesmo alguém que teve uma experiência pós-morte, que ficou no céu meia hora, ou mesmo alguém que um anjo levou ou até o céu, ou um anjo ditou coisas, como algumas religiões são concebidas, né? A gente conhece o islamismo, que é dito, né, que um anjo teria ditado ao Corão, Maomé. Existem outras, né? Os Mormons também dizem que um anjo revelou aquele ensino a Joseph Smith, mas a gente não está falando de nada disso, que estamos falando de alguém que desceu de lá. Alguém cuja casa, que estava acostumado a viver lá, conhece tudo lá, é o ambiente dele, por toda a eternidade. Então veja o tamanho da grandeza que é o cristianismo. Jesus Cristo ele veio de lá, e não apenas veio, né, que ele não diz, para não assustar ainda mais Nicodemos, mas ele era o próprio Deus, né, queridos? Então aqui estamos falando da doutrina da encarnação. Jesus, ele escancara para Nicodemos, não tudo, mas ele diz, olha, ninguém subiu ao céu, mas alguém desceu do céu, que é o Filho do Homem, a encarnação de Jesus. Jesus repete isso diversas vezes. Ele comenta lá em João capítulo 6, um capítulo que nós ainda vamos chegar, e Jesus fala isso bastante. Ele diz, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Lembram lá na história do Êxodo, né? Deus
derramavam um pão, entre aspas, né, o maná, para alimentar o povo de Israel pelo tempo que ele permaneceu no deserto. Mas ele diz, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Não é esse maná, é um outro pão do céu. Porque o pão de Deus, ele continua, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Olha só, Jesus usando a figura, né, a ilustração do maná para dizer, da mesma forma que aquele pão, entre aspas, descia do céu e alimentava o povo, agora desceu um verdadeiro pão lá do céu para dar vida ao mundo. Olha que coisa linda, queridos. E o ensino de Jesus e o que ele nos diz é o alimento que nós precisamos. E no verso 38, capítulo 6, ele diz, eu desci do céu. Ele fala bem claro, eu desci do céu. E ele diz no verso 62, olha, vocês estão escandalizados com o que eu digo, né, de ter descido do céu? E ele faz uma pergunta irônica, o que será então quando virem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Eu estou dizendo que eu desci e vocês ficam escandalizados, mas vocês vão me ver subindo para lá. E ele diz depois no capítulo 8, eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, ele me enviou. No capítulo 13 ele diz, já se preparando para a sua morte, dizendo ao Pai que entregava tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Ele desceu do céu e já estava subindo. No capítulo 16 ele diz, eu saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. No capítulo 17, veja que ele fala isso. No capítulo 17, verso 5, ele orando a Deus diz, Pai, glorifica-me tu contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa linda, Jesus dizendo, meu Pai me glorifica, com a mesma glória que nós sempre tivemos, nós dois sempre juntos, por toda a eternidade, cheios de glória. E ele estava retornando ao lar dele, né, de onde ele realmente havia vindo. Então o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, e um recado para a liderança judaica? Vocês têm dificuldade em crer no que eu estou dizendo, mas eu tenho autoridade acima de qualquer um neste planeta e na história da humanidade para dizer o que eu estou dizendo. Porque eu não estou falando o que eu desconheço, eu sei o que eu estou dizendo. Não porque eu tenha subido ao céu, mas porque eu vim de lá. Então eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Moisés, os profetas, os sábios receberam revelações, mas nunca foram até lá. Tudo que eles ensinaram tem o seu grau de importância, mas não se compara com o que eu posso ensinar, porque eu sei exatamente como é lá, e eu sou a revelação perfeita de Deus. Então, queridos, quem está falando aqui é alguém que veio de lá, e não apenas veio de lá, é o próprio Deus. Eu já usei essa ilustração algumas vezes aqui no nosso estudo, e eu repito, né, os personagens de um livro não têm condições, não têm meios de conhecer o autor do livro. Né? Como é que Romeu e Julieta, ali vivendo a história ali do seu amor, num livro, como eles iam conhecer Shakespeare? Não tem como, né, os personagens de um livro conhecer o autor do livro, porque o autor do livro está em outra realidade, em outra dimensão, né? Numa realidade muito mais ampla, muito mais grandiosa, muito mais poderosa e a realidade a qual eles não têm acesso. Então eles só vão conhecer o autor do livro se o autor do livro se escrever na história, se ele entrar na história do livro, se ele escrever ali no livro que ele, William Shakespeare, andando pelas ruas, se encontrou com Romeu e Julieta. E foi isso que Deus fez, queridos, porque no mais, tudo é imaginação, tudo é tentar obter vislumbres de Deus e nada mais. Mas Deus, ele se inseriu na história humana para nos revelar quem ele era. Então, quando você olha para Jesus, você não está olhando
para um homem especial, para um homem sábio, um homem perfeito. Não, você está olhando para o próprio Deus. Quem desceu de lá, desceu da realidade e entrou no livro. E ele é quem tem realmente autoridade para nos ensinar tudo, queridos. E ele mais do que ninguém. Eu gosto de usar uma outra ilustração, por exemplo, se você vai escalar o Monte Everest, é a montanha mais alta do nosso planeta, né? A altitude é de 8.848 metros, lugar perigosíssimo, né? A imensa maioria que tenta subir lá acaba morrendo. Imagina que você decide, né, fazer essa aventura de escalar o Monte Everest. Me diga, quem você vai contratar, né, para ser o seu guia, para te ajudar a encontrar o caminho ali para subir a montanha? Você vai contratar um PhD de uma universidade que conhece todos os mapas, conhece a história do lugar, conhece o nome dos alpinistas que subiram, etc. Mas uma pessoa que nunca foi até lá, nunca subiu lá e desceu. Ele tem um conhecimento teórico, né? Conhece todas as imagens do lugar, mas nunca subiu até lá. Ou você vai contratar alguém que talvez não tenha, né, todo o pedigree dessa outra pessoa, mas já subiu até lá várias vezes e desceu. É claro que você vai contratar quem subiu até lá e desceu. Da mesma forma que tem muitas pessoas que falam palavras belíssimas, ganhadores de prêmios, doutores, etc. Mas eles nunca subiram no céu, queridos, e nunca desceram de lá para dizer como é a eternidade, como você alcança a vida eterna. Ninguém sabe nada disso, queridos. Todos os grandes sábios, todos os fundadores das religiões morreram sem subir até lá. Ensinaram muitas coisas boas, outros ensinaram coisas ruins, etc. Mas o ponto é, ninguém subiu até lá e desceu para te falar realmente, olha, eu tenho certeza que para você ter a vida eterna é assim. Porque eu subi e vi. Ninguém, queridos, ninguém. Só um tem essa autoridade de dizer isso, que é Jesus, porque ele desceu de lá. E aí alguém pode dizer, olha, mas ele apenas disse que desceu, que prova eu tenho disso? A grande prova, né, queridos, é o que nós vamos chegar lá no final da nossa caminhada, né? Que vai ser uma longa caminhada, é a ressurreição, né, queridos? É a ressurreição, porque ele provou a todos que ele sabe o caminho da vida eterna, porque ele morreu e voltou. Olha aqui estou eu. A vitória não pode, a morte não pode me vencer. E se vocês me seguirem, a morte também não vai derrotar vocês. Então, queridos, é simples. Vocês podem crer em mim porque eu desci de lá. Vocês podem crer em mim porque eu não morri. Vocês podem crer em mim porque eu voltei ao Pai. Eu sei o que eu estou dizendo. E é por isso que você pode ter uma fé inabalável em Jesus, queridos. Porque ninguém nunca falou como ele, ninguém nunca demonstrou como ele, e ele vem de Deus, ele é Deus, ele desceu do céu, do lugar onde ele sempre viveu e ainda vive. Meus amados, nós estamos seguindo a um Deus grandioso, é um Deus que se revelou a todos nós. Que maravilha, né? Que você não está andando tateando, você está andando seguindo a luz perfeita, a luz completa, a revelação total, o resplendor da glória de Deus e a imagem perfeita do seu ser. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.